E aí, Dani, tudo bem? Vamos dar continuidade então, Touro de Creta. Quem não sabe do que a gente está falando, esse é um terceiro vídeo de uma sequência de vídeos que já estão no canal, é só ir dar uma olhada lá nos outros vídeos para saber. Aqui a gente vai falar sobre o que o mito de Touro de Creta pode significar, pode representar na nossa sociedade de hoje, nos dias atuais. E vamos começar falando sobre o símbolo que é a Ilha de Creta. A gente pode entender a Ilha de Creta ali como uma pessoa isolada. E não é isolada no sentido de ser solteira, de ser sozinha, né? Há possibilidade de que uma pessoa seja isolada estando com alguém. E aí, neste símbolo que fala sobre sexo, ela seria uma pessoa que, quando pratica o sexo, seja sozinha, seja com seu companheiro ou companheira, essa pessoa ela pensa somente em si, somente no seu prazer, na sua realização, no que ela gosta, sem se conectar com o que o seu parceiro, sua parceira, seja fixo ou ocasional, gostam. É aquela pessoa que terminou, virou para o lado e dormiu sem dar bola porque o outro precisa, porque o outro quer. Isso não é bom porque o sexo, quando ele é tratado desse jeito, a pessoa acaba se prejudicando, ela prejudica a relação e ele se torna, assim como o touro ficou descontrolado ali e se tornou destrutivo, a pessoa começa a passar por um processo ali de autodestruição. Esse processo de autodestruição é um processo relacionado às conexões da pessoa, às relações dela. E o sexo, quando é tratado dessa forma, ele acaba prejudicando e destruindo as relações. Então, a gente pode ser aquela pessoa que, por exemplo, tem desejos que vão mais para o lado do bizarro, né? De usar coisas que podem machucar, talvez aqueles vídeos de conteúdo adulto, aquela pornografia pesada, enfim, é tudo que é prejudicial. Independente se a pessoa está fazendo sozinha, só com ela mesma, em casa, no quarto, ou com um companheiro, uma companheira, enfim, independe disso. É algo que não é bom. O sexo, uma relação sexual que prejudica emocionalmente e às vezes fisicamente. Bom, colocamos aí a ilha, então, né? Muitas pessoas hoje em dia são uma ilha quando se trata de sexo em relação aos outros. A relação entre Poseidon, Minos e Pasífae, nós poderíamos traduzir hoje para o seguinte: pessoas que iniciam uma relação, iniciam uma parceria apenas pelo interesse. Interesse no poder ou interesse na beleza externa. Minos precisava de poder, procurou Poseidon. Poseidon ofereceu a ele poder, mas Minos não retribuiu como foi combinado, como deveria ter combinado. Ele quebrou a palavra, quebrou a promessa de sacrificar o touro ao deus Poseidon. Minos se apaixonou pela beleza do touro. E como castigo, Poseidon fez com que a mulher de Minos, Pasífae, também se apaixonasse pelo touro. Então, a relação dela com o touro era pela beleza do animal, uma atração que não tinha um conteúdo, era só a forma física. Quantas relações hoje em dia a gente conhece, a gente sabe, fica sabendo que se dão por causa disso. E não se restringe somente a esse tipo de interesse, né? Pode ser também alguma relação que começa, talvez ali por uma necessidade de ter alguém, que a pessoa não consegue ficar sozinha, depende, precisa ter alguém. Nem sempre essa relação vai ser boa para ela. Na verdade, é o contrário. Quando alguém fica com outro só para não ficar sozinho, isso se torna tão perigoso quanto aquela relação que é só com base no poder ou na aparência física, certo? Beleza? Essa é a segunda parte. O que mais que a gente pode tirar desse mito, aí, de símbolos que esse mito traz aí, que a gente pode trazer para a nossa sociedade moderna, para as relações de hoje? Hércules, ele conseguiu domar o touro. Isso significa que ele dominou os seus desejos sexuais, ele se harmonizou com esse desejo, de forma que ele podia, então, se relacionar com outras pessoas. Porém, no momento em que ele começou, simbolicamente, é claro, ele se relacionou com o primo dele, o Euristeu, ele entregou o touro, que representa o desejo, a Euristeu. Mas Euristeu não estava preparado, não sabia o que fazer com aquilo. Ele tentou sacrificar,
a deusa não aceitou e ele soltou. O que significa? Ele soltou o touro e o touro voltou a ser destrutivo. Então, isso representa pessoas que conseguem harmonizar a sua energia, a sua força sexual, mas se relacionam com uma pessoa que não consegue fazer isso. Aos poucos, por causa dessa relação, aquele que é harmonizado pode perder essa harmonia ao estar mantendo uma relação contínua com alguém que não sabe controlar os seus impulsos. Esse é um outro símbolo que esse mito nos traz. Bom, esse mito ele trata também de tabus, né? Tabus, a própria prática da Pasífae com o touro, né? Ela se entregando ao touro. Isso é zoofilia. Eu nem sei se eu posso falar zoofilia na verdade aqui, porque daqui a pouco vai que o doutor algoritmo aí vai me bloquear. Eu vou descobrir só na hora que eu subir o vídeo. Daí eu vou ter que colocar um monte de sonzinhos de pi quando eu falo em zoofilia, quando eu falo em masturbação, quando eu falo em sexo. Isso eu vou descobrir depois. Falando nisso, eu me lembrei, teve um vídeo que eu fui postar algum tempo atrás, que era sobre Ulisses. Ulisses, o protagonista da Odisseia. Eu ainda vou fazer uma sequência de vídeos sobre ele, porque a história é sensacional. É uma história de autoconhecimento e aprendizado também. Bom, eu fui usar um quadro pintado, se eu não me engano, um quadro que era pintado a óleo, de Ulisses na ilha da deusa Circe. Não era a deusa Circe. Lembrei. Eu fui postar um vídeo usando como capa do vídeo a imagem de uma pintura a óleo, se eu não me engano, de Ulisses na ilha da deusa Calipso. Calipso era uma deusa que acabou se apaixonando por Ulisses e ela fez de tudo para manter ele ali na ilha. E esse quadro ele representava Ulisses olhando assim sobre os rochedos à beira da praia, ali na ilha, olhando ao horizonte, tentando descobrir em que direção ficava a ilha dele, né? Ele queria muito voltar para a esposa e para o filho dele. E aos pés dele, um pouco mais afastado, estava a figura da deusa Calipso. E essa figura no quadro, eu vou ver se eu acho ele e coloco aqui, ela estava com a parte do busto desnuda, mas assim, não tinha detalhes nenhum. A única coisa que aparecia, era uma figurinha pequena, seriam os mamilos dela. Também não sei se eu vou ter que cortar mamilos ou não, eu vou descobrir só quando eu postar o vídeo. Acontece que o doutor algoritmo bloqueou, cancelou essa imagem como se fosse uma imagem de nudez, uma imagem sensual, uma imagem de sexo. Só que por incrível que pareça, eu fiquei absurdo, ou melhor, eu fiquei abobado, porque depois eu vi me apareceu ali passando vídeos, uns vídeos de uma animação que tem aqui no YouTube, que é a Sociedade da Virtude, é uma paródia aí tanto dos heróis da Marvel quanto dos heróis da DC. Uma das personagens, eu acho que é Majestosa o nome dela, honestamente eu não vou colocar aqui, eu vou comentar, se alguém quiser buscar, busque, se não quiser não busque. Acontece que ela aparece em vídeos com trajes sumaríssimos e ela é desenhada super sensualizada, super erotizada, e a única coisa que cobre os mamilos dela é uma fina tira de tecido que é desenhada ali para fazer parte do traje dela. E isso o doutor algoritmo não bloqueia. E aí uma pintura clássica que fala de filosofia, de mitologia, ele bloqueia. Isso agora até me lembrei, eu vou pesquisar a letra de uma música que eu me lembrei agora e já volto aí, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que eu tô falando aqui, peraí. Voltei. A música é da banda Ultraje a Rigor. Eu não vou dizer o nome da música, eu vou ler a letra, eu não vou cantar, calma, não vou cantar. Não se preocupe, eu vou ler. É assim. Hoje à noite vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema. Epa! Mutilaram o filme, cortaram uma cena. E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece, e se não conhece, ainda vai conhecer. E não tem nada demais. O verdadeiro perigo na mente dos boçais.
Corri para o quarto, acendi a luz, olhei no espelho, o meu estava lá. Ufa. Ainda bem, porque ainda bem que eu não estava na TV, senão iam ter que cortar, e aí é o refrão, iam ter que cortar o meu sexo. E aí a banda segue cantando sexo, eu quero sexo, me dá sexo, enfim. O verdadeiro perigo, na verdade, ele fala sobre o perigo na mente dos boçais, né? O verdadeiro perigo do sexo é a ignorância e o desconhecimento, a desinformação. E tem muito conteúdo desinformativo por aí hoje em dia, é preciso selecionar bem. Inclusive, aquelas pessoas que gostam muito de filmes adultos, com suas bizarrices, já vou avisando de pronto. Aquilo ali é muito fora da realidade, aquilo ali te tira da realidade, na verdade até estraga a tua relação com o sexo. Então, deixa de lado isso aí, porque isso aí não vai agregar em nada na tua vida, tá? Não estou falando para ti, Dani, só para deixar claro, é para caso mais alguém aí esteja, né? Caso sirva para alguém, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. As coisas que eu tinha anotado para conversar, para trazer aqui seriam isso, né? Fui falando algumas coisas de improviso aí, como geralmente faço. Então por hoje é só. Agora, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês o mito sobre as éguas de Diomedes. Diomedes era o rei da Traça e ele era filho de ninguém mais, ninguém menos que Ares, o belicoso deus da guerra. O que será que esse mito nos traz? O que será que essa história nos ensina? Não vou contar hoje. Tenta adivinhar aí, mas eu trago para vocês no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.